E isso trouxe uma consequência muito danosa para a nossa população. Eu visitei algumas localidades onde 600 pessoas perderam seu local de moradia em razão dessa ampliação das reservas. Ou seja, o que é mais importante? É a gente preservar uma área, é claro que é importante, mas a gente não pode esquecer que as pessoas, elas precisam ter local para sobrevivência e ter também condições de trabalho. Assim, quando o governo de Rondônia, nós vamos reduzir, sim, trabalhar para reduzir o número de reservas ambientais, vamos fazer com que as reservas possam ser aproveitadas para o cultivo, né, de forma sustentável. É possível, sim, adequar o homem à natureza sem trazer prejuízo. E não adianta a gente ficar abraçando árvore com camisas brancas e deixar crianças morrendo ao lado. 45 segundos para a réplica, candidato Maurão de Carvalho. Eu, no governo de Rondônia, eu vou trabalhar para conscientizar as pessoas como preservar o meio ambiente. Nós temos algumas áreas que diz que são áreas de reservas, que não são áreas mais de reserva. Essa aí eu vou regularizar ela com a regularização fundiária que nós vamos criar no nosso governo. Criando o Instituto de Terra, que é um projeto que nós elaboramos, que já está com o governo atual, o governador Daniel Pereira, que depois da eleição o projeto está indo para a Assembleia e nós vamos aprovar a criação do Instituto de Terra e com isso nós vamos regulamentar todas estas áreas que se diz área de reserva, que não são mais reservas, são áreas do setor produtivo e nós temos que deixar que essas pessoas possam produzir cuidando sim do meio ambiente. 45 segundos para a tréplica, candidato Marcos Rocha. A gente vê a cidade de Guajará-Mirim, que antes nós chegávamos lá, comprávamos, era um ambiente muito gostoso de se conviver com as pessoas. Hoje a cidade está ficando uma cidade fantasma. É necessário sim que nós tenhamos a reserva, mas Guajará-Mirim tem um percentual imenso de reserva dentro daquele local. As pessoas têm saído da cidade. Isso não pode acontecer. A gente tem que valorizar o meio ambiente, mas dar condições de sobrevivência à nossa população, é o que eu digo e vou sempre continuar falando e defendendo quando assumir o governo de Rondônia. Obrigado, candidato. A próxima pergunta será feita, então, pelo candidato Pimenta, de Rondônia, que só pode perguntar agora para o candidato Assir Gurgax. Candidato Pimenta, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, vamos falar de assuntos que interessam toda a população de Rondônia. Candidato, o Estado está sem receita. Rondônia está praticamente falido. O Estado tem uma dívida de 3 bilhões com a União. Tem a dívida da CAERD e o povo não tem água de mais de 700 milhões. Né? E a cada dia que passa, a população fica mais prejudicada. E nós temos a sonegação e também a renúncia fiscal no Estado. Como é que o senhor vai melhorar a receita do Estado, candidato? Candidato Assir Gurgax, 1 minuto para a resposta. Bem, Pimenta, obrigado pela pergunta. Eu entendo que é uma questão de gestão, qualidade de administração. Eu quero trazer para o governo tudo aquilo que eu aprendi na iniciativa privada, na Prefeitura Municipal de Ji-Paraná como gestor público, no Senado Federal, trazer para fazer uma gestão de qualidade à frente do governo do Estado. Fazer com que nenhum centavo do dinheiro público seja mal gasto ou seja desviado. Nós vamos fazer o maior combate contra a corrupção desse Estado, para que nós possamos, de fato, fazer com que a gente diminua as nossas despesas e com isso nós vamos ter dinheiro para fazer aquilo que é necessário. Investir na educação, investir na saúde, cuidar das nossas estradas e fazer a grande reforma que nós temos que fazer é no zoneamento socioeconômico e ecológico. É isso que nós precisamos fazer para melhorar a questão do nosso agricultor e a relação dele com o meio ambiente. 45 segundos para a réplica, candidato Pimenta, de Rondônia. Candidato, nós iremos fiscalizar as empresas e receber os impostos que elas sonegam. Eu me lembro que no governo passado, do Cassol, ele colocava fiscal da Cefim na porta dos seus ônibus. E parece que a gente não vê mais fiscalização. Nós temos empresas que sonegam imposto. Nós temos uma renúncia fiscal de 253 milhões. Nós temos uma renúncia fiscal que foi a das hidrelétricas do Madeira de quase 1 bilhão. E isso
falta, com esse monte de dinheiro, de renúncia e sonegação, falta dinheiro para a saúde, para a segurança, para a gente fazer rodovia e para as pontes. Porque ainda quando vai fazer uma ponte de madeira, ainda tem pessoas que ainda metem a mão no dinheiro de fazer uma simples ponte de madeira. Rondônia está caminhando para trás e eu terei pulso para fiscalizar e para ordenar Rondônia. Tempo, candidato. Celebrando um pacto com os municípios. Candidato Assir Gurgax, 45 segundos para a tréplica. Fiscalização é fundamental, candidato Pimenta. Não precisa mais colocar fiscais hoje nas portas dos ônibus e muito menos nas portas das fábricas e das empresas. Hoje, com a tecnologia que se tem, é só você aplicar uma gestão de qualidade, utilizar de toda a tecnologia que você vai fazer uma fiscalização rápida e eficiente. E é essa eficiência que eu quero trazer para o governo. A tecnologia que tem à disposição hoje das empresas privadas também estão à disposição de uma gestão pública. E esta tecnologia vai fazer com que a gente possa trazer para o Estado aquilo que é de direito de cada cidadão de Rondônia. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim, então, do segundo bloco do debate entre os candidatos ao governo de Rondônia. No terceiro bloco, os candidatos vão responder a mais perguntas de entidades renomadas aqui do Estado. Daqui a pouco.
Chegamos ao terceiro bloco do debate. Nesse bloco, os candidatos responderão às perguntas enviadas por renomadas instituições do Estado. Ao todo, temos 9 perguntas que abordam os temas de saúde, segurança, educação, economia, infraestrutura, habitação e meio ambiente. As regras são as seguintes. Primeiro será realizado o sorteio da pergunta. Em seguida, sortearemos o candidato que irá responder. E, na sequência, sortearemos o candidato que irá comentar. O tempo para a resposta é de 1 minuto e 30 segundos. E o tempo para o comentário é de 45 segundos. A primeira pergunta será da entidade do SEBRAE. Quem vai responder a pergunta do SEBRAE será o candidato Pimenta de Rondônia. Quem vai comentar a pergunta e a resposta, sorteado novamente Pimenta de Rondônia, vou tirar outra, será o candidato Expedito Júnior. A pergunta do SEBRAE é a seguinte. Foi feita pelo diretor superintendente Valdemar Camata Júnior. Candidato, o estado de Rondônia possui hoje mais de 23 mil micro e pequenas empresas, terceiro maior número da região norte. Essas empresas respondem por 98% das empresas do estado, 46% do PIB e 67% dos empregos no setor privado. Qual a proposta do candidato para facilitar a vida dos empresários no ambiente fiscal, tributário e burocrático? O candidato vai aplicar a Lei Geral 123/147? Esses empresários terão o apoio do Estado para continuar gerando riqueza e empregos? O candidato Expedito Júnior, o senhor tem 1 minuto e 30... Perdão, candidato Pimenta de Rondônia, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Dizer aos empresários de Rondônia que 4 anos atrás a gente já falava dessas questões, dessas propostas, né? Quando nós colocamos a população que nós precisamos diminuir a evasão de divisa que existe no Estado, gerando emprego e renda. E aí, propondo aos empresários que aqui estão industrializar alimentos agrícolas, em Porto Velho como o pescado, aí nós estaremos fazendo com que o dinheiro de Rondônia continue circulando aqui. A evasão de divisa que existe no nosso Estado é muito grande. Não adiantou o governador do passado aumentar o capital da pequena empresa de 1,5 milhão para 3 milhões. Nós temos várias empresas endividadas, a economia do Estado vai mal. É preciso que o governo do Estado tome a iniciativa de trazer para Rondônia, de gerar mais emprego, trazer empresas, grandes empresas que venham gerar renda para que as pequenas empresas também possam ter subsídio. Agora, nós temos uma questão muito grave. Em Rondônia, parou-se, as obras estão paradas, né? Com o presidente golpista do Temer, aí foi que as coisas realmente se complicaram. O Pimenta de Rondônia tem compromisso com todos de Rondônia. Nós iremos melhorar Rondônia, gerando emprego e fazendo com que as empresas que aqui estão não se quebrem e não fechem as portas. O que nós temos de pequenas empresas, principalmente no comércio, candidato. Fechando as portas, não é fácil. 45 segundos para o comentário do candidato Expedito Júnior. Eu não quero ficar conhecido, governador do Estado, como o exportador de matéria-primas. Eu quero industrializá-las aqui no nosso Estado, gerando emprego e renda. Como a soja, que nós podemos esmagá-la, transformando no óleo, transformando no leite, na ração para gado. Enfim, o couro do boi, que hoje nós exportamos o couro para o Estado do Ceará, e o Estado do Ceará é quem fica com as nossas riquezas, e nós queremos industrializá-lo também, o couro do boi, aqui no nosso Estado. De repente na cidade de Paraná, na cidade de Cacoal, industrializando. Mas o foco nosso também tem que ser de incentivo aos micros e pequenos empresários do nosso Estado. Obrigado, candidato. A próxima pergunta será da seguinte instituição: a FETAGRO, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia. Quem vai responder essa pergunta será o candidato Assir Gurgax, e quem vai fazer o comentário será o candidato Pimenta de Rondônia. A pergunta é a seguinte: considerando que 84% dos estabelecimentos rurais de Rondônia são da agricultura familiar e reconhecendo a sua importância tanto na geração de empregos no campo, como na produção de alimentos e na geração de riquezas para o Estado,
quais projetos serão implantados por sua gestão para potencializar a agricultura familiar no estado de Rondônia? Candidato Assir Gurgax tem 1 minuto e 30 para a resposta. Muito bem, esse é um tema muito importante para a economia do nosso estado de Rondônia. 84% da nossa população rural é agricultura familiar. Nós já trabalhamos muito no Senado para incentivar o aumento da produtividade na agricultura familiar. Temos agora um projeto de fazer um trabalho porteira adentro, com máquinas, calcário, para que nós possamos eliminar as áreas degradadas. Hoje, em Rondônia, nós não precisamos mais fazer o desmatamento para aumentar a produtividade. Nós temos que recuperar as áreas degradadas. E numa parceria do governo do estado com as prefeituras municipais, nós faremos esse programa para que o nosso agricultor, da agricultura familiar, possa aumentar a sua produtividade, aumentar na quantidade e na qualidade também, para que ele possa ter um produto competitivo. Agora, não adianta nós fazermos um trabalho porteira dentro se nós não arrumarmos as estradas também. Juntamente com o trabalho porteira dentro, nós vamos arrumar as estradas, fazer com que as ROs sejam asfaltadas. Assim, nós vamos estar transportando aquilo que a agricultura familiar está produzindo. E através das agroindústrias, também familiar, que passarão a ser, ao longo do tempo, associações e cooperativas, vamos industrializar o que o nosso agricultor produz e melhorar sua renda. Candidato Pimenta de Rondônia, 45 segundos para o comentário. Candidato, nós precisamos de implantação de cadeias produtivas no estado, porque existe várias conversas na agricultura, mas quando se fala da agricultura familiar, aí fica difícil, porque o pequeno produtor, esse é o que tem dificuldade e não tem apoio do governo. Por exemplo, candidato, o BASA, ele empresta para um grande empresário 500 milhões, mas para um pequeno produtor rural, ele não consegue arrumar R$5.000 para ele comprar uma vaca de leite, para sustentar os filhos dele. Então nós tem que se fazer reforma agrária, porque reforma agrária aqui no estado só foi feita em fazendas de candidato e de governador do PMDB. Nós precisamos pegar as terras e dividir para a população que precisa, porque sem terra não tem condições da população ociosa fazer reforma agrária e produzir. Ok, candidato. Próxima entidade que fará a pergunta é o SINEP, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino. Quem vai responder a pergunta será o candidato Coronel Charlon. E quem fará o comentário, novamente Coronel Charlon, vou tirar outra. Candidato Maurão de Carvalho. A pergunta do SINEP é a seguinte. Candidato, se pegarmos o orçamento anual da Secretaria de Educação e dividirmos pelo número de alunos matriculados, teremos um custo mensal acima de R$ 800 por aluno, quando a mensalidade média na rede privada é de R$ 500. Por outro lado, observamos que os indicadores de qualidade das escolas públicas estão abaixo das escolas particulares, salvo algumas poucas exceções. No cenário atual, onde é importante para um governante fazer mais com menos? Qual a sua proposta para melhorar a qualidade e a eficiência na gestão da educação? Coronel Charlon, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. A educação, o orçamento para esse ano é de 1 bilhão e 300. E o governo atual aí pegou e engessou a educação, colocando praticamente 92% de custeio. Então não tem investimento. A educação, eles abandonaram os professores em greve. E aí a educação está pedindo socorro, pelo amor de Deus, a SEDUC. O Coronel Charlon vai socorrer vocês, porque eles tiraram a vigilância da escola. E aí entrou para dentro da escola a droga, as facas, e criou dentro da escola um clima de guerra. Como é que um professor vai dar aula de qualidade num clima desse? Por isso que o Coronel Charlon vai contratar os vigilantes, entendeu? Vai disciplinar os alunos e valorizar a categoria, porque pela primeira vez nós vamos ter no governo um servidor público que entende o que você está sentindo, que vai melhorar sim os índices, porque eles estão comemorando o índice aí mais ou menos de 4 e pouco, mas eles esqueceram de dizer que 2011 até 2014 estava 3, então é um índice baixíssimo. Nós temos o projeto da militarização, mas não é responsabilidade
da polícia. Tá, o colégio está assim em alta porque foram incompetentes de melhorar. Com o Coronel Charlon, eu vou melhorar a educação, valorizando os professores, levando a segurança que precisa para os alunos e para os professores. E aí vamos ter uma educação de qualidade. 45 segundos agora para o comentário do candidato Maurão de Carvalho. Nós trabalhamos sim nas condições de deputado, presidente da Assembleia, na valorização dos servidores. Nós tivemos um momento de greve dos professores da categoria da educação e nesses 46 dias o Poder Legislativo disponibilizou do seu orçamento 20 milhões para que nós chegássemos no teto salarial nacional dos servidores. Com isso, suspendemos a greve e os servidores voltaram a trabalhar. A Assembleia Legislativa e nós, como presidente e deputados, o que nós pudemos fazer com a Assembleia e o Poder Legislativo para que a gente pudesse melhorar e valorizar, principalmente o servidor da educação, nós fizemos. Obrigado. A próxima pergunta será da seguinte instituição. O SENGE, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia, do presidente engenheiro Ademir Cunha. Quem responderá será o candidato Coronel Marcos Rocha. E quem vai fazer o comentário será o candidato Vinícius Miguel. A pergunta do SENGE é a seguinte. Considerando que a regularização ambiental dos imóveis rurais é de suma importância para o desenvolvimento do setor agrícola do Estado, pois abre portas para financiamento e exportação de produtos. Considerando ainda que Rondônia já iniciou o processo de regularização de acordo com o programa SICAR do governo federal e aproximadamente 90% dos imóveis já estão com seus cadastros ambientais rurais, o CAR, devidamente analisados. Considerando também que a atividade depende de complexos sistemas de informatização para dar agilidade e confiabilidade na análise e regularização dos imóveis e que esse sistema já vem sendo desenvolvido, como o senhor candidato pretende atuar para dar continuidade no desenvolvimento do sistema, para a aquisição de equipamentos para rodar o sistema e a capacitação e a remuneração de nossos técnicos? Candidato Marcos Rocha, 1 minuto e 30 para a sua resposta. Uma excelente pergunta. Eu sou o candidato do PSL, do Jair Bolsonaro, e nós conversamos muito a respeito da questão fundiária. Ele me garantiu que juntos nós vamos fazer a regularização fundiária e aquilo que já foi feito nós iremos então fazer a complementação. Eu fui engenheiro do Exército também, técnico, e trabalhei muito na questão ambiental também, junto ao Exército Brasileiro. E a gente sabe que a melhor forma de nós trabalharmos a questão ambiental e poder aplicar os recursos necessários é colocando na SEDAM um engenheiro florestal como secretário. Nós já temos a pessoa indicada, nós vamos trabalhar em conjunto e vamos fortalecer o setor para que nós tenhamos, então, o trabalho sendo executado, a arrecadação adequada e honrar as famílias que vivem na área rural de todo o nosso estado. Candidato Vinícius Miguel, 45 segundos para o comentário. Bom, a resposta específica para essa pergunta é: com a utilização dos recursos do Fundo Ambiental. A SEDAM tem um fundo decorrente da arrecadação de multas e esses recursos podem ser convertidos para aquisição de sistemas, pagamento de grupos de trabalho ou comissões formadas por técnicos de informação, profissionais formados em informática, para assim desenvolver esse sistema. A outra coisa que a SEDAM precisa fazer para melhorar o sistema nosso de proteção ambiental é realizarmos uma interligação de dados e uma troca de informações com o CIVAM, CIPAM e a FAPERO. Ok, candidato, obrigado. A próxima pergunta, então, será da entidade do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia. O presidente é o senhor Carlos Antônio Xavier. Quem fará a pergunta, quem responderá, será o candidato Maurão de Carvalho. Quem fará o comentário será o candidato Coronel Marcos Rocha. A pergunta do CREA é a seguinte: as profissões ligadas à engenharia e agronomia são aquelas que mais movimentam a economia do país e geram emprego. Sabemos que as obras e serviços de engenharia e agronomia, se executados com o devido conhecimento técnico, causam impactos positivos, inclusive na saúde pública.
Na área da infraestrutura urbana, além do saneamento básico, do qual o nosso estado é um dos mais deficitários, tanto na coleta de esgotos e lixo doméstico, quanto no fornecimento de água tratada, temos a questão habitacional, que é um dos principais problemas sociais do Brasil. Qual a política habitacional o senhor pretende implementar para atender o número alarmante de famílias sem casa própria e combater as ocupações irregulares em áreas periféricas e de risco? Candidato Maurão de Carvalho, 1 minuto e 30 para a resposta. O governo do nosso partido, o governo Confúcio, foi o governo que mais conseguiu casa e habitação, apartamento, mais de 25 mil casas e apartamentos para o estado de Rondônia. Nosso governo, nós vamos trabalhar para aumentar essa quantidade de casa e habitação. Apartamentos, nós temos aqui, por exemplo, o Orgulho do Madeira, que algumas cidades são menor do que hoje o residencial Orgulho do Madeira. Foi o governo do nosso partido que conseguiu mais de 25 mil casas. Claro que teve o apoio da bancada federal, teve o apoio do governo do estado, do apoio do governo federal, mas vamos trabalhar para viabilizar ainda mais, entendendo que há uma necessidade de moradia para o nosso estado e vamos trabalhar para aumentar, para que veio de 25 que for para 30 ou 40 mil moradia para o nosso estado. Esta é a nossa proposta de governo para o estado de Rondônia. Candidato Coronel Marcos Rocha tem 45 segundos para comentar. Ok, o CREA é uma instituição de grande importância para o nosso estado e também para todo o Brasil. Nós vamos, sim, negociar com o CREA, vamos conversar, formar uma mesa de diálogo para que a gente venha, então, verificar as melhores condições de habitação nessa população. É claro que houve, sim, a construção de novas moradias, mas essas construções ainda estão deficientes da área de saúde, educação, creche, para que as mães possam sair e trabalhar. Juntos, nós vamos, sim, fazer a melhoria desse atendimento, vamos, sim, atender a nossa população, ampliando o número de casas, mas com qualidade e com todos os recursos necessários para que, então, tenhamos o atendimento devido à nossa sociedade. Candidato, próxima pergunta será da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de Rondônia. Quem vai responder será o candidato Vinícius Miguel. E quem fará o comentário será o candidato Coronel Charlon. A pergunta da FEComércio é a seguinte. Em Rondônia, 64,1% do Produto Interno Bruto, o PIB, é gerado pelos setores de comércio e serviços, que também respondem pela maioria dos empregos. Qual a política que o seu governo irá adotar para estimular novos negócios e a geração de empregos, principalmente na área de turismo, que cresce a 8% ao ano no Brasil? O candidato Vinícius Miguel tem 1 minuto e 30 para a resposta. Recentemente, inclusive, registro agradecimento ao presidente Ranieri, estive na FEComércio dialogando com toda a sua executiva, com todos os integrantes dessa diretoria, sobre as melhores formas de fomentar o comércio no nosso estado, incentivando assim a geração de empregos. Para isso, acredito que é essencial com que o setor produtivo tenha condições de melhor propiciar o desenvolvimento econômico, como com a regularização fundiária, que foi muito mal explorada pelos demais candidatos, com a outra coisa, com uma política efetiva de combate ao déficit habitacional hoje existente. Então, diferente do que foi colocado anteriormente, não foram investidos os recursos necessários para a diminuição da falta de moradia, sobretudo popular, para a nossa população. E com isso, com assegurando condições para que o setor produtivo do agronegócio, da pequena agricultura, produzam ainda mais, assegurando um dinamismo na economia local e regional, com a geração de empregos no setor da construção civil, nós poderemos incentivar ainda mais o consumo em Rondônia. E é assim que teremos uma causação virtuosa, uma consequência de efeitos fazendo com que a economia rondoniense cresça de modo justo e socialmente sustentável. Coronel Charlon tem agora 45 segundos para o comentário. Me perdoe, Vinícius, mas a pergunta foi de turismo. Então, o turismo, infelizmente, o orçamento para esse ano, uma vergonha, 2 milhões. Não se faz turismo com isso.
Você falou do crescimento de 8% do país, Rondônia é zero. Não tem investimento nenhum no turismo. A região de Guajará-Mirim é forte. Juntamente com isso, esqueceram a cultura. Acabaram com o Flor do Maracujá, acabaram com o Duelo da Fronteira, entendeu? Acabaram com as feiras agropecuárias. Tudo isso gera pequenos empregos e turismo na região daquela ali, os festivais de praia, a pesca e solta, que nós temos o maior berçário de peixe do mundo. Ok, tudo candidato, foi esquecido. tempo. A próxima pergunta será da seguinte instituição, a FIERO, a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. Quem vai responder será o candidato Expedito Júnior. Quem fará o comentário, Assir Gurgax. A pergunta da FIERO é a seguinte: Rondônia cresce acima da média nacional, mas temos problemas de logística e de distância dos grandes centros consumidores. Considerando estas variáveis, qual será a sua política em relação aos incentivos e isenções tributárias como forma de atrair indústrias para o Estado deixar de ser apenas produtor de matéria-prima? Candidato Expedito Júnior tem 1 minuto e 30 para a resposta. É só colocar para funcionar o que já existe. Nós temos hoje o incentivo fiscal para atrairmos as indústrias para o nosso Estado. Eu quero ser governador a partir do ano que vem e serei o garoto propaganda nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, para atrair os empresários para que venham investir no nosso Estado. Para isso, eu tenho que dotar o meu Estado de infraestrutura. Já falei da internacionalização do nosso aeroporto, da duplicação da nossa BR, enfim, nós precisamos preparar o nosso Estado para recebermos aqui os investimentos e gerar emprego e renda para a nossa população, principalmente para a nossa juventude. Quando eu ando e eu ando muito no estado de Rondônia, a juventude me pede, Expedito, o nosso primeiro emprego. Nós queremos trabalhar, o nosso primeiro emprego. Eu disse e torno a repetir, nós vamos industrializar a nossa matéria-prima e gerar emprego e renda para a nossa população. Não queremos ser conhecido como exportador de commodities. Queremos sim ser reconhecido como gerador de emprego e renda para a nossa juventude. Este é o nosso compromisso. Nós estamos preparados para governar o nosso Estado. Candidato Assir Gurgax tem 45 segundos para o comentário. Muito bem. Rondônia precisa aumentar a sua infraestrutura para que a gente possa escoar a nossa produção. Tanto via a BR-319, que nós reabrimos ela depois de muitos anos, fizemos um trabalho grande no Senado Federal, conseguimos fazer essa reabertura, agora as máquinas estão trabalhando nessa BR, mas precisamos asfaltá-la, assim como também a hidrovia do Madeira. A duplicação da BR-364 está finalizando já o seu processo de concessão. Eu entendo que essas obras de infraestrutura vão facilitar e muito a vinda de novas empresas e o fortalecimento das empresas no nosso Estado. Caberá ao nosso governo ser o indutor do crescimento e do desenvolvimento e do apoiamento às indústrias para o Estado de Rondônia. Chegamos ao fim agora do terceiro bloco. No próximo voltaremos com mais perguntas entre os candidatos. Não saia daí.
Estamos de volta e nesse bloco o tema é livre. Os candidatos farão perguntas entre si e com direito à réplica e tréplica. Vale citar que o candidato sorteado perguntará a outro candidato de sua escolha que ainda não tenha respondido. Todos terão direito de perguntar e responder uma vez, como já fizemos. Cada candidato terá o tempo de 30 segundos para perguntar, 1 minuto para responder, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Vamos lá, quem vai perguntar agora será o candidato Expedito Júnior. Para quem irá a pergunta, candidato? Para o candidato Assir. Ok, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Assir, qual é a sua política para melhorar a saúde pública do nosso estado? Estou fazendo pesquisas praticamente toda semana e o assunto que, número 1, hoje que a população mais pede é a melhoria da saúde pública no estado de Rondônia. Candidato Assir Gurgax tem 1 minuto para a resposta. Muito bem, obrigado pela pergunta, Expedito. Saúde pública é a descentralização da saúde do estado de Rondônia. Iniciar e terminar o Hospital de Ariquemes, que nós conseguimos a verba, está na Caixa Econômica, por falta de má gestão não foi concluída. Da mesma forma, o Hospital Regional em Guajará-Mirim, o Euro em Porto Velho, nós precisamos incentivar e melhorar o atendimento do Hospital Regional de Cacoal, construir o Hospital Regional de Ji-Paraná, em Vilhena também. Para o Hospital de Ji-Paraná já está no orçamento desse ano a verba para a construção desse hospital. Agora, precisa ter qualidade na gestão. É preciso não deixar que seja desviado nenhum centavo do dinheiro público. E todo o dinheiro que venha a ser investido na saúde e em todos os segmentos tem que ser bem investido. Nós queremos um novo tempo para Rondônia, uma forma de nova gestão e cuidar bem das pessoas. Candidato Expedito Júnior, 45 segundos para a réplica. Assir, nós precisamos ter um governador determinado. Governador que tenha compromisso com a saúde pública do nosso estado. É desumano o tratamento oferecido à população do nosso estado pelo Hospital João Paulo. O Hospital João Paulo tem uma emenda da bancada que já era para ter sido construído aqui na nossa Porto Velho. Eu concordo com você que nós precisamos descentralizar a saúde e nós vamos fazer isso, levando os hospitais de Ji-Paraná, de Ariquemes, concluindo a obra da cidade de Guajará-Mirim e lá em Vilhena, até que se conclua a obra, o Hospital Regional, nós vamos assumir, já fizemos um compromisso com a comunidade e com o prefeito, assumindo o hospital local e transformando em hospital regional. 45 segundos para a tréplica, candidato Assir. Nós temos que trazer a saúde pública mais perto da população do estado de Rondônia. A conclusão do Euro em Porto Velho é de fundamental importância. A construção do Hospital Infantil em Porto Velho também está no nosso plano de governo. Nós vamos fazer a construção desse hospital com essa especialidade. Nós precisamos cuidar melhor da população. Nós vamos fazer isso no governo do estado, fazendo uma gestão de qualidade, uma gestão eficiente, com competência. Volto a dizer, combatendo muito a corrupção, não deixando nenhum centavo do dinheiro público ser desviado, pois até agora todos os hospitais que começaram paralisaram. Não houve uma conclusão dessas obras tão importantes para a população de Rondônia. Obrigado, candidato. A próxima pergunta será feita pelo candidato Vinícius Miguel. Candidato, para quem fará a pergunta? Maurão de Carvalho. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, o partido que o senhor faz parte fez parte de uma articulação em Brasília para derrubar a presidente eleita. Hoje, o seu presidente, Michel Temer, é o candidato com a maior rejeição existente na história do Brasil. E, localmente, o senhor foi pego em conversas conspirando contra o Confúcio Moura, nosso governador, e que o senhor faz parte do partido dele. O senhor tem por hábito fazer isso? Candidato Maurão de Carvalho tem 1 minuto para a resposta. Candidato, isso foi uma armação feita para, naquele momento, tentar desarticular a nossa convivência política que nós fazíamos na Assembleia durante todos os mandatos que nós tivemos. Sempre fui o deputado de harmônico, procurando, e fiz durante a minha gestão um trabalho harmônico entre o Executivo,
o legislativo, o judiciário, sempre fui o deputado do diálogo. Então, naquele momento, alguém, para tentar desconstruir a nossa candidatura ao governo do Estado, aí fez uma montagem, uma gravação como se fosse uma armação. E assim aconteceu já outras vezes, também tentando desvirtuar, tentando derrubar a nossa candidatura do partido do MDB. Mas depois o próprio governo, Confúcio Moro, viu que era uma armação, não tinha nada disso, era uma montagem, e com isso, hoje, eu sou candidato do PNBB com apoio do governador Confúcio, que eu tenho apoiado. Ok, candidato, tempo já encerrado. 45 segundos de réplica para Vinícius Miguel. São essas estranhas transações que regem a política regional atualmente, aonde essas pessoas que detêm mandato conspiram às escuras para a melhor satisfação dos seus desejos e interesses pessoais, tentando mais e mais abocanhar recursos públicos, cargos e toda a possibilidade de satisfação dos seus mais personalíssimos interesses. A política precisa mudar. Nós precisamos pensar em uma gestão mais técnica, com qualidade, com ética e livre dessas figuras nefastas da nossa política rondoniense. Candidato Maurão de Carvalho, 45 segundos para a réplica. Candidato Vinícius, o senhor eu acho que não viu e não ouviu direito a gravação, mesmo que era uma armação, mas em nenhum momento ninguém estava tentando extorquir ninguém nessa gravação. E eu já disse que não foi a gente que naquele momento, foi uma armação que fizeram, tentando fazer uma montagem, tentando desconstruir a nossa candidatura ao governo. Jamais tinha alguém ali, mesmo sendo uma armação, pedindo, extorquindo alguém, levando vantagem durante essa conversa. Próxima pergunta, então, será feita pelo seguinte candidato. Candidato Pimenta de Rondônia. Candidato, para quem será a sua pergunta? Vou perguntar para o candidato Expedito Júnior. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, o senhor estava no Congresso como deputado federal quando o governo Bianco colocou 10 mil pais de família, servidor público, na rua. Hoje, o candidato é padrinho do prefeito de Porto Velho e fala de gerar emprego e renda. Mas a prática desse governo é diferente. O que a gente tem é deputado nomeando parente em cargo comissionado dentro da prefeitura, gerando escândalos dentro do Estado. E a nossa juventude precisando de emprego. Eu lhe pergunto, como é que o senhor quer gerar emprego com esse tipo de prática dentro do teu partido? Candidato Expedito Júnior, 1 minuto para a resposta. Primeiro eu vou gerar emprego industrializando o meu Estado. Não se pode mais governar o nosso Estado de Rondônia de costas para a nossa capital. Nós temos que trazer indústrias para a nossa capital, industrializar a nossa capital. A economia de Porto Velho ainda é a economia do contra-cheque e nós temos que fazer valer a nossa força. Quanto à amizade minha com o prefeito de Porto Velho, é a primeira vez que Porto Velho vai ter a oportunidade de ter o governador e o prefeito do mesmo partido, assim como o Acre, assim como Manaus, Amazonas, que tiveram administrações de sucesso, porque houve a parceria. Eu vou estender as minhas mãos para os 52 prefeitos do estado de Rondônia e também da nossa capital. A nossa capital, que foi esquecida durante todas as administrações. Fizeram compromissos e mais compromissos, obras e mais obras. Nada foi feito na nossa capital. Nós vamos fazer. Candidato Pimenta de Rondônia, 45 segundos para a réplica. Eleitor de Rondônia, o Pimenta não tem conchavo, não tem um rabo preso por ninguém. Ao longo desses anos que mora em Rondônia há 48 anos, tudo o que vocês estão ouvindo de pessoas que já tiveram mandato e poder, não fizeram. Tem candidato que já teve contratos milionários com o Estado, mas gerar emprego e renda. É preciso as pessoas colocarem a mão na massa, que nem o Pimenta, que nunca fui lotado em cargos políticos e não aceitei e não aceito. Gerar emprego e renda para toda a sociedade. Eu irei propor o Congresso do Povo, aonde a sociedade civil organizada e a Assembleia Legislativa, nós iremos eleger as prioridades, para nós gerar emprego para a nossa juventude top de Porto Velho, uma juventude topzera. Tempo, candidato. Ter trabalho e renda. 45 segundos, candidato Expedito Júnior. Outra coisa, Pimenta, que nós vamos fazer a partir do dia 1º, sendo eleito governador do estado de Rondônia, eu vou despolitizar o nosso governo. Eu vou
nós diminuir as nossas portarias, o número de portarias, enxugando a máquina, e prestigiar os nossos servidores do quadro efetivo com as portarias do nosso Estado. Pode ter certeza, eu não vou permitir a indicação política do nosso primeiro escalão, seja deputado estadual, deputado federal, senador da República. Escolheremos a dedo técnicos e profissionais para nos ajudar na construção e na retomada do crescimento do nosso Estado. Esse, Pimenta, é o meu compromisso, é o estilo Expedito Júnior de governar. Próxima pergunta, então, será feita pelo candidato Maurão de Carvalho. Para quem vai a pergunta, candidato? Você já foi perguntado? Né? Assim já. Você pode perguntar para o Charlon, Coronel Charlon, Marcos Rocha, Pimenta de Rondônia e para o Vinícius Miguel. Vou perguntar o Pimenta de Rondônia. 30 segundos. Pimenta de Rondônia, candidato, o que você vai fazer para o agronegócio do estado de Rondônia para que crescer mais? Já cresceu bastante o agronegócio, tem sido a mola mestre, a mola principal do nosso crescimento do agronegócio no nosso estado. O que você tem de proposta para melhorar ainda mais o agronegócio do nosso estado? Candidato Pimenta de Rondônia, 1 minuto para a resposta. Candidato, o agronegócio nós vamos fiscalizar. Não vai ser dessa forma, tangendo o homem do campo para a cidade e levando a violência para o campo. Nós iremos em Rondônia, o nosso compromisso com a agricultura familiar. Rondônia é um estado que produz grão. A nossa economia, o senhor que nesses 28 anos de deputado, o senhor deve saber. Rondônia, se tirar a Assembleia do Estado, se tirar o governador e deixar só os produtores rurais, vive muito bem, obrigado. Existe um empecilho da classe política no Estado. O agronegócio é uma realidade, mas é preciso a gente ter cuidado, porque o meio ambiente, a natureza e os desempregos. Quando se tem 100 alqueires de soja plantado, você emprega 10 pessoas. E quando você tem 100 alqueiros produzindo de agricultura familiar, a mesa do trabalhador, principalmente na cidade, é farta. Eu irei fiscalizar o agronegócio. Em Rondônia, não vai ser em vão no meu governo, não. Eu tenho compromisso com a sociedade e irei honrar o compromisso. Tempo, candidato. Candidato Maurão de Carvalho, 45 segundos. No nosso governo, nós vamos ainda incentivar ainda mais o agronegócio. O agronegócio é que tem feito o PIB de Rondônia crescer. Vamos sim incentivar a agricultura familiar, a agricultura média e grande do nosso estado. Não tenho dúvida que é a mola mestre, a mola principal para o crescimento do nosso estado. Eu entendo e aprendi como trabalhar com a agricultura. Nós vamos incentivar, dando condições para que o produtor e o pequeno produtor tenha condições de diversificar, de poder produzir e industrializar. Esse vai ser o nosso projeto, a nossa proposta, ainda mais melhorando e com isso gerando receita e gerando emprego em todo o estado de Rondônia. 45 segundos para a tréplica. Candidato, o senhor é deputado, nós não precisamos questionar essa questão. O senhor está vendo que a economia de Rondônia, o governo do teu partido, Confúcio, só conseguiu pagar o salário até agora, ter a economia, porque ele aumentou a alíquota do imposto da energia elétrica. E agora o governo que está aí, que também é afiliado de vocês, ele aumentou 1,5% do óleo diesel. Se não fosse esses impostos, não teria. O agronegócio destrói a BR-364, o agronegócio, os portos, que deveria usar o porto do Estado para deixar recurso aqui, não é feito. Agricultura familiar, agronegócio nós vamos administrar. Eu preciso ser o governador de Rondônia para administrar para todos. Não é para meia dúzia de grandes empresários do agronegócio, não. É necessário, mas não será em vão agronegócio de Rondônia. Próxima pergunta será do candidato Coronel Marcos Rocha. Candidato, para quem vai a sua pergunta? Quem eu posso perguntar? O senhor pode perguntar ainda para Charlon da Rocha, Marcos Rocha. O senhor que perguntou, Pois é, perguntei. Aí não volta a réplica? A tréplica agora. Deixa eu só... o senhor perguntou... Para o Pimenta. Exatamente, só tem a direito à tréplica agora. Então, 45. Candidato Pimenta de Rondônia,
não é só o grande agricultor, não é só o grande produtor, é o médio, o pequeno, é o que industrializa, tudo faz parte do agronegócio. É o que gera emprego, é as indústrias que o governo nosso, o governo Confúcio, criou quase 1000 indústrias hoje, que são indústrias que está lá na roça, que está ele mesmo produzindo e ele mesmo industrializando. Então isso faz parte de tudo o agronegócio. O agronegócio é a agricultura familiar, é a média, é a grande agricultura. Esse é o agronegócio. E é esse que nós vamos dar o suporte, vamos dar o apoio, que é a mola principal de gerar receita e emprego no estado de Rondônia. Ok, candidato. Pergunta agora então do Coronel Marcos Rocha, como havíamos sorteado. Coronel, para quem só pode perguntar para o Charlon, Coronel Charlon da Rocha, ou para o Vinícius Miguel. Vinícius Miguel. 30 segundos, candidato. Ok, a gente tem visto nos últimos anos o aumento da criminalidade. Ao contrário do que se falou aqui, que a população clama mais por saúde, ela clama primeiro pela segurança, porque realmente a gente se encontra de mãos atadas com tudo que vem acontecendo. Enquanto um reeducando custa ao ano mais de R$25 mil, um adolescente no ensino médio, R$6 mil. Como resolver essa demanda, sendo que nós somos hoje a terceira maior população carcerária no Brasil, no mundo? 1 minuto para a resposta, candidato Vinícius Marcos, Miguel. A nossa política penitenciária, de fato, está falida. Toda a política criminal precisa ser repensada e revista. Gastar muito com o sistema carcerário e pouco com educação não tem se mostrado qualquer solução. Não tem apresentado qualquer solução. No entanto, é importante reconhecermos que temos gasto muito e gasto mal. É preciso pensar em processos de eficiência e racionalidade administrativa na gestão do sistema prisional, na valorização desses profissionais que são os agentes penitenciários e os agentes socioeducadores, garantindo não só um teto remuneratório adequado, como também a permanente qualificação, inclusive para situações de gestão de riscos, gestão de crises e para um melhor preparo psíquico, evitando com que esses profissionais da segurança ou do sistema de justiça criminal adoeçam e gerem novos problemas com a ausência nos postos de trabalho. 45 segundos para a réplica, candidato Marcos Rocha. Ok, a gente tem observado que a Polícia Militar, a Polícia Civil, as polícias em geral, têm sofrido porque os direitos dos criminosos estão hoje superiores aos direitos do homem de bem e das próprias polícias. No meu governo, junto com o Bolsonaro presidente, nós vamos trabalhar para que isso seja mudado da nossa realidade. Vamos trabalhar, sim, para aumento de número de unidades, valorização dos nossos profissionais, tanto policiais como agentes penitenciários e socioeducadores, fornecer um teto remuneratório adequado a eles, foi o que eu tentei fazer quando era secretário de Justiça, e assim conseguirmos acabar com a criminalidade e com a corrupção, que é o grande mal que existe no nosso país. Candidato Vinícius, 45 segundos para a sua tréplica. Bom, temos acompanhado exatamente, como bem pautou anteriormente, que os grandes criminosos, os criminosos de terno e gravata, estão por aí soltos, inclusive disputando cargos, inclusive nessa eleição. Todavia, aquela pessoa que se envolve em pequenos delitos, em pequenos crimes, que precisa sim ser responsabilizado criminalmente, mas é necessário assegurar a sua ressocialização de uma forma humanizada, esse sim é punido exageradamente, é esquecido nas masmorras medievais que são o nosso sistema prisional. É preciso, então, como falava, refundar a nossa política criminal e a nossa política penitenciária. Ok, candidato. Próxima pergunta. Candidato Acir Gurgax. Quem só faz a pergunta, candidato? Candidato Charlon da Rocha. 30 segundos. Candidato, para mim a educação, ela transforma o nosso bairro, o nosso estado e o nosso país. No meu governo, a educação será prioridade. Qual é o seu projeto para melhorar a educação no estado de Rondônia? 1 minuto para a resposta, candidato. Que o seu partido não fez quando assumiu 8 anos o Detran. Nem educação de trânsito o senhor conseguiu fazer. Mas a educação, como eu falei anteriormente, pede socorro. E o Coronel Charlon vai socorrer, como eu falei anteriormente, a educação.
porque ela infelizmente foi abandonada em greve, os professores afastados com problema psicológico, não conseguem, porque existe o clima de guerra dentro das escolas, os professores mal remunerados, porque não teve esse repasse que falaram aqui, foi da fonte 100, entendeu? Foi tudo uma cascata que fizeram, porque eu tive lá na Cefim e eu tive essa informação, que aqueles 20 milhões é da fonte 100. Então, nós precisamos, sim, valorizar o profissional de educação, e aqui vai ter, pela primeira vez, um funcionário público administrando esse Estado e valorizando você, profissional, que foi abandonado, recuperando a sua dignidade para que o nosso IDEB finalmente... Tempo, candidato. 45 segundos para a réplica. Quando se pensa em Estado, tem que se pensar em planejamento. E nós temos que planejar para investir melhor tudo aquilo que é importante na educação. Nosso governo, nós vamos priorizar as escolas em tempo integral. Eu entendo que as escolas em tempo integral é a solução para o nosso Estado e para o nosso país. Tem pessoas que entendem que investir em escola em tempo integral é muito caro, mas eu entendo que não. É um investimento muito barato e economiza em outras áreas, como saúde e segurança pública. Porque as crianças entram na escola de manhã, fazem a refeição e vão embora somente à tarde. Enquanto isso, seus pais estão trabalhando, dessa forma, dando mais segurança para as nossas crianças. Tréplica de 45 segundos. É muito engraçado, senador. E o senhor é continuação desse governo. O senhor estava nesse governo. E agora o senhor quer resolver as coisas fora. Parece que o senhor está em outro mundo. Nós temos que falar para a população que aqui tem 4 candidatos, que é a continuação do governo. E agora eles misteriosamente vão resolver os problemas. Olha, eu estou, sinceramente, meu povo, admirado com tanta da cara de pau, viu? Porque eu vou falar o seguinte: eles estavam aí, eles estão no poder, não fizeram saúde, não fizeram educação, e agora tem a solução. Vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui? Vamos abrir o olho. A mudança de verdade é Coronel Charlon 28. Ok, agora o último, resta aqui a pergunta do Coronel Charlon, que só pode ser feita para o candidato Coronel Marcos Rocha. 30 segundos, candidato. Coronel Marcos Rocha, o senhor está querendo pegar uma onda com o Bolsonaro, mas o senhor tem que falar para o povo que o senhor está 5 anos como secretário do Confúcio e estava aplaudindo toda a obra dele. E uma das obras que o senhor começou lá, eu queria saber se o senhor não, lá que era o rancho, lá para os presos, o senhor não fiscalizou ou recebeu uma ligação do governador? Não faz, porque vai afetar a empresa de alimentação. 1 minuto de resposta, candidato Coronel Marcos Rocha. Candidato Tenente Coronel Charlon, na verdade, o senhor está muito enganado em relação à situação. Essa obra lá desse rancho, que não é rancho, era uma cozinha industrial, foi feita antes que eu chegasse. E eu não fiquei 4 anos lá, eu fiquei 3 anos e 3 meses. E o suficiente para completar 10 obras que estavam paradas, 10 unidades, 9 unidades prisionais e 1 unidade socioeducativa. Coisa que estava parada há 12 anos, no governo ao qual o senhor fez parte, que era do governo Cassol. Então a gente tem que ter vergonha de falar aquilo que a gente não sabe. Primeiro temos que ter o conhecimento da coisa para poder defender. E um detalhe, nós diminuímos o custo da alimentação, que o seu governo da época tinha uma indústria dentro da diretoria de ensino de R$ 14 para R$ 5,68. Uma redução tremenda, onde nós conseguimos investir em outros equipamentos para o sistema prisional. 45 segundos para a réplica. Eu não sabia que eu já tinha sido governador, acho que ele está me elegendo, porque eu não fui governador, fui ajudante de ordens. E não respondeu a pergunta. Eu quero saber se o senhor respondeu a ligação do governador impedindo, não mexe aí por causa da empresa lá. Entendeu? Até porque suas obras é uma vergonha. O castelo de areia que o senhor fez lá em Ariquemes é uma vergonha. Semana passada fugiu 8, hoje de novo. E o senhor foi lá inaugurar. O senhor nem tratava os agentes penitenciários. Faça uma reunião com os agentes penitenciários. É assim que o senhor vai tratar o servidor público? O agente penitenciário nem entrava na secretaria, porque ele não recebia, entendeu? Ele é um pau mandado. Só quem mandava lá era o tenente Davi, porque nem nas rebelião ele ia. Tempo, candidato, 45 segundos agora para a Ele não tréplica. sabe o que está falando, então prefere ofender.
Isso até é uma coisa muito estranha, um tenente-coronel se dirigir assim. Mas vamos lá. A questão do sistema prisional, ele foi feito sim. Eu fui cumprir uma missão que me foi requisitada. E nós, como oficiais da Polícia Militar, podemos sim cumprir missão em qualquer local. Se nós não cuidarmos, alguém vai cuidar e por que não nós? Nós sim fizemos muito trabalho. Aquela unidade de Ariquemes, que é a unidade que o senhor se refere, candidato, foi uma unidade que se iniciou no governo que o senhor fazia parte. Ainda que ajudante de ordens era a pessoa que era o pau-mandado lá do seu candidato, do seu governo. Não fiz assim. Eu conheci o Bolsonaro em 1988 e ele me convidou para ser o presidente e candidato a governo. Terminamos agora o quarto bloco do debate entre os candidatos ao governo de Rondônia e, na sequência, vamos para o quinto e último bloco, logo depois dos comerciais. Até já!
Chegamos ao quinto e último bloco. Nessa etapa, agora cada candidato terá 1 minuto para suas considerações finais. A ordem também será definida por sorteio. Vamos lá, o primeiro a fazer as considerações finais será o candidato Coronel Marcos Rocha. Candidato, 1 minuto. Ok, minha gente de Rondônia, eu sou o Coronel Marcos Rocha, o único candidato de Jair Bolsonaro a governo do estado por escolha dele, não minha. E depois eu aceitei com muita honra. Tenho experiência, fui secretário de Justiça, secretário de Educação, sou em prol da família. Não estamos utilizando fundo eleitoral, nós rejeitamos o fundo eleitoral, estamos entre nós fazendo vaquinha, utilizando recursos públicos ou de vaquinha entre nós. E eu quero agradecer a todos, dizendo que eu sou ficha limpa, nunca fui condenado, nem respondo a nenhum processo e junto com Bolsonaro, presidente, nós vamos fazer de verdade a mudança que o Brasil necessita e que Rondônia necessita. Por isso, vamos juntos. Marcos Rocha, 17, para governador. Ok, candidato, obrigado. Próximas considerações finais serão do candidato Assir Gurgax. 1 minuto, candidato. Apesar das dificuldades, nós trouxemos para Rondônia mais de 750 milhões de reais do governo federal para todos os 52 municípios do estado de Rondônia. Para todas as áreas, saúde, educação, estradas, asfaltos urbanos, infraestrutura. E agora nós queremos buscar trazer a nossa experiência de administrador, tanto da iniciativa privada quanto da Prefeitura e do Senado, para o governo do estado de Rondônia. Fazer com que todo o dinheiro arrecadado seja muito bem investido e aplicado. Não deixar que nenhum centavo seja desviado. Nós faremos o maior combate à corrupção que esse estado já viu, pois a corrupção rouba a saúde das nossas famílias, rouba a educação dos nossos filhos. Eu entendo que uma gestão de qualidade vai ser a solução para o estado de Rondônia. Por isso peço o seu voto. Assir 12 para o governo. Obrigado. As próximas considerações finais serão do candidato Expedito Júnior. 1 minuto, candidato. Eu serei o governador a partir do dia 1º, com o voto de vocês, governador para ouvir mais e fazer mais. Eu quero ser o governador das estradas, eu quero ser o governador da distribuição de sementes, arroz, milho, feijão. Eu quero ser o retorno do Promec, fazendo as horas máquinas para os nossos pequenos produtores. Eu quero resgatar a nossa querida Emater, valorosa Emater. Eu quero fazer chegar o microcrédito aos nossos pequenos produtores por intermédio do Banco do Povo, por intermédio das cooperativas de crédito do nosso estado. Eu quero ser o governador da saúde do nosso estado. Farei um governo mais humano. Eu serei o governador dos servidores públicos do nosso estado. Eu estou preparado e pronto para governar Rondônia. Por isso eu peço o seu apoio, o seu voto. Vote no 45, Expedito Júnior. Obrigado, candidato. As considerações finais agora do candidato Vinícius Miguel. 1 minuto, candidato. Boa noite, eleitoras e eleitoras de toda a Rondônia. Eu sou Vinícius Miguel, candidato com o número 18. Eu sou formado em Direito e em Ciências Sociais, tenho uma especialização em Administração Pública, concluí meu mestrado e atualmente estou em uma etapa de conclusão do doutorado em Ciência Política. Não tenho só uma instrução formal, como também tenho muita experiência na advocacia e experiência no serviço público há aproximadamente 10 anos. Gostaria de dirigir essa palavra também aos indecisos, que hoje representam uma grande massa dos nossos eleitores e eleitoras. Aqueles que estão cansados de esperar, aqueles que estão cansados de ter que votar no menos pior ou em uma outra opção que não é uma real alternativa de mudança política. Eu sou esse candidato que propõe a renovação com responsabilidade. Como temos pouquíssimo tempo, faço o convite para vocês nos acompanharem nas redes sociais. Ok, obrigado, candidato. As próximas considerações finais são do candidato Maurão de Carvalho. 1 minuto, candidato. Eu quero aqui agradecer esta oportunidade, você está nos assistindo em casa. Eu sou o candidato ao governo
de Rondônia, presidente da Assembleia atual. Na nossa gestão como presidente da Assembleia, nós concluímos a nossa obra do Poder Legislativo, que é a construção do novo Poder Legislativo. Fizemos economia durante este ano de 7 milhões de reais para repassar para o governo, para a Secretaria de Segurança, para que a gente pudesse chamar os remanescentes da polícia. Economizamos mais 3 milhões, repassamos para o Hospital de Barretos, além de outros recursos que foram economizados dos nossos colegas deputados, aqueles que economizaram da sua verba, nós também repassamos também para o Hospital de Barretos, ajudando no Hospital do Amor aqui. A primeira emenda nossa, nós colocamos no Hospital do Amor... Tempo, candidato. Eu quero aqui... Finaliza, candidato, por favor. Pedir o seu voto como candidato ao governo. Ok, candidato, tempo encerrado. As próximas considerações finais serão do Coronel Charlon. Candidato, 1 minuto. Eu queria agradecer a todos os eleitores, todos os candidatos que participaram daqui. Diferente deles, eu vou fazer um governo duro, austero e com combate à corrupção que está instalada nesse estado. Eu quero dizer, você que está indeciso, vem no Coronel Charlon, porque não fica escondendo, primeira coisa, o seu vice. O vice é outro coronel, Coronel Alexandre, que vai nos ajudar definitivamente a acabar com esse sistema que foi implantado aí há muito tempo. Nós precisamos expulsar esses corruptos para poder economizar e levar uma educação melhor, uma saúde melhor, uma segurança melhor, uma agricultura melhor. E eu tenho sim capacidade de fazer isso e vou fazer com seu voto, com austeridade, com força. Vote Coronel Charlon 28. E para os que são continuação do governo, eu vou dar um cartão amarelo, vermelho para os 4. Porque eles são continuidade. Tempo então, encerrado, candidato. As últimas considerações agora são do candidato Pimenta de Rondônia. 1 minuto. Rondoniense e rondoniano, eu irei administrar Rondônia com educação e cidadania. Com as mulheres, com os índios, com os negros, com toda a sociedade civil organizada. A minha coligação é a única que tem uma mulher candidata a senadora, a Fátima Cleide. E com a Fátima lá no Senado, trazendo os recursos aqui para o Pimenta de Rondônia administrar, irei fazer um estado digno para todos. Vejam vocês, na segurança, eu irei cuidar da segurança. Não terei dúvida, não tenho dúvida. Iremos colocar a nossa polícia para trabalhar, iremos fazer com que o soldado ou o coronel que desrespeitar um ao outro, o Pimenta de Rondônia será o chefe maior da polícia, nós colocaremos na cadeia também. Não iremos aceitar roubar e não vamos roubar. Mas para isso, eu preciso do teu voto. Para governador Pimenta de Rondônia, 50. Vote também na coligação. 50 para deputado federal, 13 para deputado federal, 50 para deputado estadual, candidato. 50 e 13 para deputado estadual. Ok, candidato. Chegamos então ao fim. Esse foi o encerramento do debate da TV Alamanda SBT com os candidatos ao governo do estado de Rondônia para as eleições deste ano 2018, logo em outubro. A TV Alamanda e o SBT esperam ter ajudado e contribuído com você, eleitor, que em 7 de outubro, dia do primeiro turno das eleições, vença a democracia. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite.